episódio aqui no nosso canal do YouTube e a gente puxou um assunto, né, na nossa última conversa, que é essa coisa da pílula mágica, né? E aí eu vou trazer uma questão minha, né, como profissional, como pessoal, que eu tenho notado cada vez mais uma urgência das pessoas em resolverem os problemas. Só que a pílula mágica, né? Não à toa o mercado cresceu de uns anos para cá com os coachings, treinamentos, inteligência emocional, e eu não estou fazendo nenhuma crítica a nada. Tudo isso funciona muito bem quando trabalhado de forma séria, quando trabalhado com responsabilidade, porque tudo é ferramenta, né? Tudo são formas de trazer consciência, de trazer conhecimento, então não há nenhuma crítica quanto a isso. Mas eu percebo o quanto as pessoas buscam alguém que resolva o problema delas, né? Isso, inclusive, até no consultório, né? Maria do Céu tá aí para não me deixar mentir, mas o quanto eu percebo cada vez mais as pessoas transferindo ao outro a resolução dos problemas. Então, muitas vezes as pessoas chegam na constelação achando que vai resolver e saem frustradas porque querem um resultado imediato. Acabou a constelação, saí dessa porta para fora, meu mundo é outro, minha vida está resolvida, né? E eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre isso, porque é uma impressão. E o quanto se aproveita, e aí é uma crítica, o quanto algumas pessoas aproveitam disso para vender soluções, para vender curas, resoluções, eu brinco, né, porque eu não gosto dessa palavra cura, né, nesse sentido, mas quanto as pessoas aproveitam para vender isso, né, resolva o seu problema, a sua depressão curada em uma imersão, né, o quanto também tem um aproveitamento. Isso é uma crítica, que são profissionais que eu não considero sérios. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. É bem isso, Karen, que você falou. A gente estava falando, eu estava falando no vídeo anterior, né? Que a semana passada a pessoa me procurou com um problema, explicou qual era o problema, e no final ela me pergunta: a constelação vai resolver isso para mim? E a minha resposta é não. Então, para você que está assistindo, não. A constelação não vai resolver nenhum problema seu. A constelação, ela vai abrir um campo de informação onde a gente vai poder visualizar o que acontece com aquela situação que você traz, quais são as causas possíveis, o que tem por trás de toda aquela situação, e com essas informações, quem vai resolver a sua situação é você, não a constelação. Então isso tem que ficar claro. Da mesma forma, a questão da cura, que a Karen acabou de falar, uma vez também atendi uma menina que ela falou assim, eu falei: o que você espera com essa constelação? E ela falou: eu tenho um problema de saúde, assim, assado, e eu quero ser curada. Eu falei: então eu sinto muito, porque a constelação não vai te curar. E não vai, a constelação, ela vai olhar no máximo para o seu emocional e ver qual é a emoção que te traria isso, que está te causando isso, e se você conseguir se liberar dessa emoção, talvez você resolva o seu problema de saúde. Mas se alguém falou para você que com a constelação você vai ficar curada, não é comigo. Me desculpa. Então, é isso, né? Que as pessoas procuram. A gente precisa entender que a constelação não é uma porção mágica. Isso. É uma ciência, né? E como toda ciência, nada é instantâneo. A gente teve aí, por exemplo, o Covid agora em alta, né? Tantos cientistas trabalhando para descobrir, né, a vacina, e surgindo novos variantes desse mesmo vírus. Então a ciência, ela não se esgota, né? A constelação é uma terapia breve, focal, né? Ela vai olhar aquilo que o cliente está trazendo, que o perturba, que está fazendo mal, né? Ela pode se irradiar para outras áreas da nossa vida, né? Muito bem, sim, mas a gente ouve muitas coisas assim, por exemplo, eu fiz uma constelação e mudou a minha vida, e muda mesmo, mas você precisa estar aberto, você precisa ter essa ampliação da consciência, ter a coragem de olhar, e não é fácil, né, gente? Esses dias eu tomei uma lapadona de uma colega, né?
mulher tá sempre querendo perder peso, né? Não sei vocês, né? Mas a gente tá sempre ali, né? Ah, preciso perder 3, 4, né? A gente tá sempre assim. E aí, quando aparece uma amiga que já tá mais magra, e você olha, você pergunta, não sei vocês, mas eu pergunto. Então, eu vi uma amiga, ela cresceu muito, né? E daí eu peguei e falei assim, falei pra ela, falei, nossa, você emagreceu muito, o que que você fez? A resposta, que a gente já sabe, dieta, academia, aquela coisa que a gente já sabe, mas ela me respondeu diferente. Ela falou assim, eu fiz o que você falou. Aí eu falei, meu Deus, o que será que eu falei? Aí eu falei, o que eu falei mesmo? Eu já não sabia, né? Aí ela falou assim, ué, você é a mulher que vive falando tomar pai e mãe, tomei meu pai, tomei minha mãe, resolvi o conflito com eles e perdi peso. Daí eu virei pra mim, né, e falei assim, então não tô tomando meu pai e minha mãe direito? Aí o conflito veio pra mim, né, peraí, deixa eu olhar pra cá, onde eu não tô tomando meu pai, onde eu não tô tomando minha mãe, né, tô ilustrando como uma brincadeira. Para ela deu resultado, para ela isso fez sentido. Hello, motor. Volta um pouquinho, Celso. Então, assim, ao vivo é assim mesmo, gente. Então, vamos lá, voltando só por conta dessa interrupção. Então, para ela deu sentido, para ela fez sentido que tomar pai e mãe, né, daria essa modificação nela, e foi a consequência a perda de peso, ok, quem sou eu para dizer não foi isso? Ou quem sou eu para dizer assim, vamos fazer uma chamada, né? Vem agora fazer constelação porque você não consegue perder peso? Eu vou te ajudar. Por quê? Porque eu descobri uma fórmula mágica, é só tomar pai e mãe. Então não é simplesmente assim, né? A receita que dá para Ingrid pode ser que não dê para Karen, pode ser que não dê para Maria do Céu, entende? Então, não é fórmula mágica. Não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. E outra coisa também, né? A responsabilidade é do cliente. Então, independente do profissional que ele vai procurar nessa área terapêutica, ele não pode ir procurar o pai ou a mãe que passe a mão na cabeça. Ele precisa de uma pessoa que mostre a realidade, nem a do profissional, mas a realidade dele. E cabe a ele aceitar, acolher e seguir, né? Então, a constelação traz isso. Muitas vezes traz o caminho, mas quem tem que seguir é o cliente. O profissional, de novo, ele facilita essa visualização, né? Ele vai olhar no campo de informação e trazer para o cliente. Mas o cliente não pode achar que o profissional é salvador, vai curar. Eu acho que tem dois lados, não. Né? Eu acho que tem a responsabilidade do profissional de fazer um trabalho bem feito, um trabalho comprometido, um trabalho ético, técnico. Eu acho que tem esta é a responsabilidade do profissional, né? Porque dentro da constelação a gente tem um equilíbrio e todas as relações, todos temos responsabilidade também, cada um com a sua, mas todos temos responsabilidade, né? Quanto à questão de saúde e tudo mais, a gente não pode, eu trago muito isso. A constelação não é algo isolado, né? Nenhuma técnica é algo isolado. Então, por exemplo, uma pessoa, a Maria do Céu trouxe este exemplo, né, do emagrecimento. É claro que tem uma tomada de consciência, tem uma tomada de ação, só que a gente também sabe que a questão física, e tem um estudo muito profundo disso, que é a psicossomática. Então, muitas questões físicas, elas estão relacionadas a questões emocionais. Então, quando eu trabalho questões emocionais através da constelação sistêmica, sim, eu vou melhorar o aspecto físico, muitas vezes de doenças que são psicossomáticas, que são provocadas por conta de uma questão emocional, psicológica emocional, né? Quando a gente fala, não resolve nada, resolve. Mas eu acho que a sua postura, Marilu, é a mais correta e a que eu tomo, porque uma vez que eu digo, não, isso tudo resolve, naturalmente, uma tendência natural do ser humano é transferir mesmo, né? Eu já vivi coisas que eu entendo, que para mim é muito claro, que mudou depois que eu fiz a constelação, né? Inclusive a questão material, eu tinha uma questão de documento da minha casa, que por anos eu não fiz nada, né? E assim, mas não tem dinheiro para resolver, não tem dinheiro para resolver, não tem dinheiro para resolver.
fiz a constelação, constelei essa questão, né? Do porquê ali que não resolvia esse problema. Meses depois, não mudou nada na minha vida. Não ganhei na loteria para resolver o problema, mas incrivelmente resolvi? Não, né? Toma consciência ali, eu me livro de algumas coisas, porque veja. E aí. Tomação, né? Parece que sai um pouco, né? Porque eu entendo e quero depois ouvir a opinião de vocês sobre esse olhar, que são dois lugares que a constelação. Existe um lugar que é o sistêmico, esse lugar invisível, né? Que a gente vê quando a gente trabalha a constelação, que é um lugar invisível. Então, qualquer que seja o movimento, este lugar vai se mexer, vai ter uma ação neste lugar invisível. Esse sistema cria uma nova memória, uma nova informação. E isso volta porque a gente criou uma nova informação. E aí tem o plano real aqui, né? Então é como se assim, eu resolvo neste invisível, crio uma nova informação neste campo invisível. Este campo invisível traz essa informação para o meu inconsciente e aí eu passo a fazer as coisas acabam fluindo também porque existe dentro deste inconsciente uma nova informação. Confuso isso, né? Mas eu não sei se deu para eu transmitir assim. Porque o que eu quero dizer é assim, a constelação ela trabalha num campo sutil e também num campo prático. O campo prático é essa tomada de ação. Mas todo o movimento que a gente faz no sistema vai para esse campo sutil, né? É que assim, né, Karen? Quantas vezes você está fazendo uma constelação e a pessoa olha e fala assim, eu não fazia ideia, eu não sabia disso, eu não tinha noção disso, né? Então, a partir do momento que ela cria essa noção, ela cria outra atitude. É meio que junto, né? É isso que a Karen falou sobre ética, por isso que eu falei, um profissional. Um profissional. Né? Porque antes de você escolher alguém, você pesquise sobre essa Não um vendedor de ilusões, né? Atrás um vendedor de ilusões, o que vende a pílula mágica que a Karen falou. Né? Você busque pessoas estudiosas com informações importantes para dar esse respaldo para você, porque a pílula mágica, ela não existe. A pessoa que achar essa pílula mágica vai ser bilionária. E ninguém achou de ter a condição humana. Exatamente. E cabe a nós, seres humanos, agir. Nós sentimos, a partir desse sentimento nós pensamos e a partir disso nós vamos agir. Então nós temos todo esse processo na constelação. E porque depende de você. Né? Na verdade, a vida é o que a gente vê. Eu sempre digo isso. Então alguém vai dizer assim, eu não tenho amor dos meus pais, nunca tive. Aí você vai conversar, alguém vai dizer assim, mas os pais eram doidos para essa criança, faziam tudo para essa criança. Se ela não sentiu esse amor, isso é real. Ponto. É o que ela sentiu, independente dos fatos. Então a constelação, ela também traz essa possibilidade, às vezes, de algum ajuste numa distorção de percepção. Porque a gente está sujeito. Subjetivamente, a gente recebe as informações, cada um do seu modo. Isso inclui temperamento, isso inclui o meio que vive, uma série de coisas, né? Em alguma das nossas conversas, alguém disse assim, é uma situação que um vive de um jeito e um vive do outro. Por quê? Porque quem tem a atitude, ela não é responsável pelo que eu sinto, né? A Ingrid vai falar de um jeito, sei lá, vai dar uma resposta atravessada. Maria do Céu vai ficar chateada, Marília vai falar, deixa, ela tá nervosa, e eu vou ficar nervosa, vou ficar irritada e vou querer brigar. Porque esta informação cada um recebe de uma forma. Ingrid estimulou coisas diferentes. Então não tem receita de bolo, né? Porque alguém vai fazer uma constelação e vai sair muito feliz e satisfeita porque tomei consciência, porque, né? O outro vai falar, mas é isso, não entendi nada que aconteceu e tá tudo bem, né? Uma coisa importante também, dentro disso que você está falando, Karen,
por que você está indo constelar? Porque a mãe mandou, porque a amiga falou que é legal, porque não sei o quê, ou porque você realmente está sentindo uma dificuldade e tem essa motivação de resolver? Porque se a minha mãe falasse, Ingrid, vai ali comprar laranja, não estou com vontade de comprar laranja, eu quero comprar mamão, né? Então vai fazer uma constelação. Tá bom, né? Vou ver o que essa droga aí é. Então você já chega reticente. Então você tem que estar motivada. E essa motivação, ela vem através de você, né? Não, eu tô vendo uma situação que eu não tô bem com a minha mãe, a gente fica batendo de frente, eu não gosto disso, eu quero resolver. Então você vai na constelação, vai fazer uma constelação para isso ser mostrado, mas você já está se responsabilizando em querer resolver. Então essa motivação é muito importante. A motivação é esta disponibilidade para tomar ação para a mudança e não a busca pela resolução. Eu não acredito em coisas que se resolvam da noite para o dia. Tudo é um processo. Gente, eu tenho 50 anos. Como é que eu vou fazer da noite para o dia alguma coisa mudar em 50 anos de história? Eu vivi 50 anos assim. Como é que da noite para o dia é um processo de assimilação, é um processo de olhar, né, dentro da psicologia analítica, né, que Bert também se baseou aí, é olhar para a sombra, é olhar para o pior que tem dentro de mim, né? A constelação traz esse processo empático e eu acho muito legal porque o Bert traz essa concepção de que quando a gente faz uma constelação a gente não olha para o indivíduo, a gente olha para o sistema. E nem sempre o que é bom para o sistema é o melhor para o indivíduo, porque ele vai ter que reconhecer as inabilidades, as imperfeições, né? Então é assim, eu falo que já na primeiro momento tem a questão da empatia. Eu olho para aquela história e falo assim, opa, o mundo não gira em torno de mim, tem um monte de gente aqui com histórias, né? Eu consegui olhar reclamando sempre porque pai e mãe é culpado de tudo, e olhar ali e falar assim, puxa, como foi difícil para eles, né? Então, sair deste lugar de que assim, tudo sou eu, né? Então, às vezes, quando tem que ter essa é a disponibilidade, porque não é resolver o meu problema, é resolver algo maior. E para resolver este algo maior, eu tenho que olhar para a minha responsabilidade dentro de tudo isso. Então, ninguém vai resolver o meu problema, mas eu vou ter que olhar para algo que, caramba, eu não sabia que eu tinha, né? Eu brinco que tem alguns Muitas vezes você vai olhar para algo. Muitas vezes você vai olhar para algo muito dolorido. É o que a gente não admite na gente, né? Eu falo inveja, moralmente é algo muito ruim, mas às vezes eu tenho que olhar e falar assim, caramba, eu tenho inveja. E por que eu tenho inveja? Aí eu vou explicar, aí eu vou buscar, né? Compreender assim, por que este sentimento tem, qual é a necessidade que traz esse sentimento para mim. Mas às vezes é olhar e falar, nossa, como eu ajo, como eu sou cruel com as pessoas. E dentro disso que você está falando, né, Karen, vem aquela coisa, muitas pessoas não tiveram pai presente, ou a mãe presente, ou ambos, ou são adotivos, né, e entram com esse julgamento, né, que você está falando. Então, assim, ninguém precisa amar, né, pai e mãe diante das dificuldades. Então, a constelação traz isso também, é resolver um problema ali, pontual, né, e simplesmente acolher que as coisas aconteceram como tiveram, como a Karen falou, eles tiveram os problemas deles, e você assumir a responsabilidade por quem você é hoje. Eu acho que uma das coisas bonitas que a constelação particularmente me ensinou foi tomar a própria vida, sabe? Tirar essa responsabilidade do outro. Eu sou assim porque meu irmão agiu assim. Eu sou assim porque meu pai agiu assim. Eu sou assim porque minha mãe agiu. Eu sou assim porque meu chefe... Não, eu sou assim por qual motivo? Que aí também vem outra tríade, né? A historinha, explicação e justificativa. Pois é, e a gente fica nisso, porque é muito difícil tomar a vida e falar assim, né? Como a Karen trouxe. Sou invejosa, cara.
Sou muito invejosa. Tô ali, mas, tipo, a pessoa comprou um vestidinho diferente. Fala, nossa, mas queria tanto. Né? Então, a gente olha pra gente e fala assim, nossa, eu sou tão legal, sou tão boazinha, mas não é tudo isso, né? Então, a constelação traz essa ampliação de olhar, né? E quando Tem a gente... coração tão bom. mas não é tão bom assim não, viu? A gente vai vasculhando, vai vendo que não é. Então, quando a gente tem essa dimensão de olhar assim, sabe? E falar assim, poxa vida, eu sou assim. Exatamente. Mas o que eu posso fazer com esse sou assim? Exatamente. O que eu posso transformar nesse sou assim? Né? Esses dias, a gente tá num bate-papo, a gente deu risada. A minha filha, ela passa perto de mim e eu peço alguma coisa, né? Traz café pra mim? Traz isso aqui. Ela falou assim, eu não sou estrela cadente. Passa que você pede alguma coisa, né? Eu não sou estrela cadente. Então, assim, a capacidade dela de dizer não, né? Não, eu não vou pegar café pra você não, né? Não, eu não vou fazer isso não, né? Não é que seja rebelde, mas é que ela tem propriedade de si de dizer assim, poxa, minha mãe é folgada pra caramba. E aí, na hora que ela me devolve isso, você acha que eu sou uma estrela cadente, que toda vez que eu passo na sua frente, você pede água? Eu falo, ela tá certa. Não significa que não vai pedir, né? Ela tá certa. Consciente. Não significa, Karen. Exatamente. Não significa que eu não vou pedir. Mas tomar a consciência, né, de... Poxa, é verdade, ela passou, eu peço alguma coisa. Porque os pais também se sentem nesse direito. Meu filho tem que fazer as coisas para mim, né? Do meu jeito. Do meu jeito, e não é assim, né? Essa questão da autorresponsabilidade, eu trabalho muito com isso. E principalmente, eu falo que é um processo, não é de autoconhecimento, é de autorreconhecimento. Porque a partir da onde eu me reconheço é que eu faço mudanças. Então eu tenho que olhar para mim como eu sou. Não adianta eu olhar para o que eu queria ser ou porque eu gostaria de ser, porque isso está adiante. Então eu tenho que olhar para mim como eu sou e compreender quais são as minhas habilidades, inabilidades, as minhas dificuldades, as minhas questões, para a partir daí... E autoaceitação. Então, esse reconhecimento, eu sou isso, e às vezes não é confortável, né? Às vezes não é confortável. Mas é a partir deste lugar que eu mudo. Quanto mais você nega, mais difícil fica de resolver, né? Quando eu não entro em contato com isso, é quando eu transfiro, eu terceirizo. E a gente terceiriza a maior... Eu digo a gente como sociedade, a maior parte do tempo a gente terceiriza a nossa vida. Né? Que é aquilo que a Maria do Céu falou. Por que você fez? Eu fiz aquilo por conta daquilo lá. Não, você fez aquilo que você escolheu fazer. Você tem sempre escolha, você podia ter feito diferente. Não é porque aquela pessoa fez aquilo que você foi obrigada a fazer aquilo, né? Então, quando a gente vai tomando essa consciência, e a constelação traz esse macro, eu acho que é isso que é bonito. Eu acho que é bonito isso que eu falei, né? Quando o Bert diz, a gente olha para o sistema, não é para o indivíduo. Porque não há um indivíduo, é muito mais, é muito maior. A gente faz parte de algo. E quando a gente olha para o sistema, né, é inevitável, a gente volta para nós. É impressionante, né? Você olha para o sistema que é muito grandioso e aí você olha para você, né? Eu outro dia pensando assim, porque eu sou alérgica a glúten e a lactose, eu pensando, de onde vem essa alergia? Aquela posição, né? Quero resolver, quero salvar, quero a pílula mágica. Explicar. A cura. Porque é muito ruim ser alérgica, é difícil. E aí eu comecei a olhar para os meus ancestrais. Então, a minha mãe fala muito assim, né? Na nossa família tem índio, na nossa família... Eu falei assim, gente, eu comecei a pensar, né? O que o índio comia? Tudo da terra. Né? Tudo da terra, e era uma alimentação saudável. Então eu passei a comer a melhor quando eu entendi isso, sabe? Parar de desembrulhar, tô parecendo papo de nutricionista, né? Parar de desembrulhar embalagens, sabe? Mas pegar produtos da terra mesmo, sabe? Mandioca, legumes e verdura, tudo aquilo que os nossos ancestrais lá de trás, os índios mesmo, comiam. E hoje a minha alimentação é muito mais equilibrada e a minha saúde tá ok. Claro que uma vez ou outra eu tenho vontade de comer, igual teve agora Natal, as festas, tudo, né? Tenho vontade de comer, e muitas das vezes como
Como? Mas é uma escolha minha. O passar mal é consequência da minha escolha. Ah, não, vou fazer uma constelação para tirar o glúten, a lactose da minha, né, tirar essa alergia da minha vida, porque a constelação resolve. Pode ser até que resolva, pode ser até que faça, mas eu tomar consciência de que essa doença vem para me mostrar que eu preciso cuidar melhor da minha alimentação, é tão saudável quanto a resolução. É sobre autorresponsabilidade, né? E isso às vezes é difícil. Então, eu acho que o mais importante que a gente está trazendo, que daqui a pouco falar, então para que serve a constelação? A constelação facilita em todo este processo. Ela agiliza todo este processo. E eu acho que é importante a gente falar a questão sistêmica, a gente fala sistema, mas sistema é isso, né? Sistema é o que um faz, afeta e interfere no todo, é uma engrenagem, né? Então, quando a gente olha e muda algo e toma consciência e reconhece aquilo que são feitas as falas de solução na constelação, né? Então, é um membro de um sistema que faz uma fala, mas esta fala, ela reverbera em todo mundo. Ela atua, porque o que um faz interfere no outro, interfere na atitude. É só pensar em casa, né? Você está dentro de casa, tudo é sistêmico, né? Uma casa é um sistema, uma empresa é um sistema. Você está em casa, alguém não fez alguma coisa. O que acontece nessa casa? Ou muda o humor porque a mãe tá brigando, porque o filho deixou não sei o quê, porque o marido fez não sei o quê, porque não sei quem fez não sei o quê. Já mudou a forma desta convivência por causa de uma atitude, né? E a vida é sistêmica. Sim. Todas as nossas relações são sistêmicas, né? Então, assim, eu tô aqui falando. E uma coisa legal disso, Karen, que a gente tem muito feedback, né? Ah, depois que eu fiz a constelação, isso mudou. Em relação à pessoa, relacionamento. Não, você mudou o seu sentimento em relação à pessoa. E isso é muito bacana. Olha, Ingrid, isso me fez lembrar da primeira constelação que eu fiz, mas eu pedi para uma pessoa me constelar. E aí, qual era a minha questão? Simples. Ah, eu tô ali indo na vida, desenvolvendo, daqui a pouco eu breco, acontece alguma coisa e eu não vou para frente. Qual é essa coisa? Eu sou atropelada, alguma coisa assim, algum fato que realmente me breque e eu paro de executar as minhas funções. Aí tá, vamos lá, tal, coloca, não sei o que, faz aquela coisa. E aí, o que aparece ali naquela constelação? Minha mãe perdeu um bebê, depois de mim, né? E aí, a minha mãe, quando ela, por exemplo, se a Ingrid chega para ela, Dona Cida, quantos filhos a senhora tem? Tenho 5. Mas, na verdade, minha mãe tem 6, porque um não chegou à vida, né? Mas ele faz parte, ele pertence. Então, colocamos ali, né, dizendo para esse irmãozinho, você pertence, você faz parte, eu vejo você, sinto muito pelo seu destino, bababá, toda aquela coisa bonita, tá, vim embora. Tá, e fiquei esperando, o que vai acontecer agora na minha vida, né? O que agora vai resolver na minha vida? Agora a minha vida vai, agora o negócio vai. E aí, vi a minha irmã que não conseguia emprego, de repente conseguiu um emprego, começou a faculdade, viu meu irmão desenvolver um trabalho, vi a minha outra irmã pós-graduação, vi a minha outra irmã entrar, e a minha vida ali, pairada. Eu falei assim, minha gente, eu paguei constelação, foi pra esse povo aí, não foi pra mim não. E ali dentro de mim, esperando minha vez. E o que aconteceu? Quando chegou na minha vez, eu percebi. Já havia passado, inclusive, anos. Mas o sistema tem ordem. Então, foi a minha irmã mais velha, colocou em ordem a vida, depois a minha outra irmã, depois o meu irmão, depois que foi eu, né? E aí, depois, quando eu fiz essa leitura desta constelação, eu falei assim, gente, é tudo sobre ordem, é que a gente quer atropelar, a gente quer passar por cima, a gente quer mesmo a pílula mágica, a gente quer resolução na hora. Fiz a constelação, saí pronto, vida nova, agora vai, né? E a gente não sabe esperar, reverberar, né? E isso foi tão importante para minha família
Que hoje, se você chega para minha mãe e fala, quantos filhos a senhora tem, dona Cida? Ela fala, eu tenho 6, um já partiu, mas eu tenho 6 filhos, né? São 5 vivos. Então, ele teve um lugar, ele tem um lugar. E ele ter um lugar fez com que desbloqueasse a vida dos irmãos. Olha que bonito. Né? Simples e tão bonito. O essencial é simples, né? E eu quero aproveitar para dizer que eu pensei em outro tema a partir da nossa conversa, no próximo vídeo. Eu queria trazer um pouquinho, para a gente falar no próximo vídeo, dessa questão que tem uma certa polêmica em relação à constelação familiar, ciência, falsa ciência e tudo mais. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos nessa? Falsa ciência não, pseudociência. Vamos conversar sobre isso no próximo? Então, até já. Vamos. Sim.